Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a estudar as propriedades das funções contínuas num intervalo. Veja que na aula passada nós já estudamos a definição de funções contínuas, né? Num ponto e num intervalo. Nós dizemos que a função é contínua num intervalo, refere-se que ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Certo? E vimos algumas propriedades, né? Das funções contínuas. Agora vamos estudar propriedades das funções contínuas num intervalo. Então vamos começar com a primeira propriedade, né? Vamos supor que a função f de x ela esteja definida num intervalo a, b. Veja que esse intervalo aqui ele contém os pontos extremos, né? A e b. Nesse caso, esse tipo de intervalo se chama intervalos fechados, quando ele contém os extremos, né? E a valores reais. E também vamos supor que a função f é contínua nesse intervalo, né? Então, com essa hipótese, dizemos que então que a função f de x é limitada nesse intervalo. Vejam que esse resultado aqui, ele estende um resultado que nós aprendemos na aula passada. Qual foi esse resultado? Nós sabíamos que se a função era contínua num ponto, então na vizinhança do ponto a função era limitada. Agora, praticamente, o resultado é quase o mesmo, né? Agora, se a função é contínua em todo o intervalo, significa que a função é limitada nesse intervalo, certo? A prova aqui, ele baseia-se na negação. Você supõe que não é limitada, aí você prova usando as propriedades, né? Que, de fato, você chega a uma conclusão errada, um absurdo, né? E aí você conclui que, de fato, o que você supôs que era ilimitada, está errado. Portanto, a função é ilimitada. Aqui tem alguns detalhes, né? Não vou entrar em esses detalhes especificamente, né? Só queremos guardar o resultado. Se uma função é limitada num intervalo fechado, então podemos dizer que a função é limitada em todo nesse intervalo. A expressão limitada de uma função significa que os valores da função por módulo vão a ser menor ou igual a um número positivo. Como dizia, né? Por exemplo, vocês podem imaginar a função seno de x, por exemplo, né? A função seno de x é uma função limitada em toda a reta numérica. O que significa isso? Qualquer que seja o ângulo, a função seno de x nunca vai ser maior que 1, nem menor que menos 1. Os valores que a função pode tomar estão na faixa de menos 1 até 1. Por isso podemos escrever, né? Módulo de seno de x menor ou igual a 1. Certo? Um exemplo de função limitada. Então, intervalo. Ok? Então, vamos para a próxima propriedade. Na próxima propriedade diz o seguinte, né? De novo, vamos supor que a função f de x seja contínua no intervalo AB. E a valores reais, certo? Então, se a função está definida num intervalo fechado AB, então a imagem da função nesse intervalo é compacto. Aqui aparece uma nova expressão compacto. Aqui que se chama compacto em análise, né? Compacto dizemos que é um intervalo fechado e limitado. Por exemplo, esse intervalo que está aqui é um exemplo de um compacto. Por quê? Porque ele é fechado, veja que um intervalo fechado porque contém os extremos, e é limitado porque quando você quer calcular o intervalo, o comprimento desse intervalo, é um número, tá? Certo? Por isso que chama. Nós dizemos compacto quando tem intervalo fechado e limitado. Então, quando você define uma função num compacto, vamos dizer compacto, né? Porque aqui tem intervalo fechado e limitado, né? A valores reais, a imagem da função também é compacto. Tudo certo? A imagem também é compacta. Ou seja, é um intervalo fechado e limitado. Esse teorema não vamos mostrar, vamos usar de base para o próximo teorema, né? O próximo teorema é atribuído a Weierstrass. Diz o seguinte, né? Esse teorema se usa bastante quando vamos fazer gráfico de funções. O que diz esse teorema, né? Diz, a função f de x é definida no intervalo fechado AB e contínua nele. Ele atinge seu valor máximo
é valor mínimo, isto é, né? Se M é o valor mínimo e M o valor máximo, então existem pontos do intervalo, tais que o valor de F no ponto x1 é igual a M, supondo que M é o valor mínimo da função, né? E o valor de F no ponto x2 é igual a M maiúscula, né? Que seria o valor máximo da função, tá certo? Então, veja que então, se a função F é definida num intervalo fechado e contínua nele, significa que ele atinge seu valor máximo e seu valor mínimo, né? Ou seja, existem pontos dentro do intervalo onde a função atinge máximo e mínimo. Então, a prova já é muito fácil, supondo o teorema anterior. Diz, do teorema anterior sigue que, então, vejam aqui, né? No teorema anterior que dizia aqui, se a função é contínua num intervalo fechado aqui, então a imagem é compacto. E como podem ver aqui, a função f é definida no intervalo AB e contínua nele, né? Portanto, a imagem dela é compacto. Então, se ele é compacto, o que significa isso? Significa que o máximo da função tem que pertencer à imagem da função. Também, o mínimo da função, nesse intervalo fechado, pertence à imagem da função, né? Se tanto o máximo da função como o mínimo da função pertencem à imagem, significa que vai existir pontos do domínio onde a função vai atingir o máximo e o mínimo. O que significa isso que está aqui? Ok? Vou ao chat para ver se tem alguma dúvida ou uma pergunta. Professor, você pode repetir esse final, por favor? Sim. Vejamos aqui, né? Do teorema anterior, né? Importante. O teorema anterior, o que dizia aqui? Dizia que se a função f é definida num intervalo fechado, aqui, intervalo fechado, né? Significa, então, que a função, ou, aliás, a imagem da função nesse intervalo fechado é compacto. Compacto, dizíamos que era que é um intervalo fechado e limitado. Ok? E o que diz o teorema de Weierstrass? O teorema de Weierstrass diz o seguinte, né? Se a função f de x é definida num intervalo fechado e é contínua nele, então ele vai atingir seu valor máximo e valor mínimo. Ok? O que significa isso? Significa que vai existir elementos do domínio, nesse caso vai existir dois elementos, né? Ao menos dois, onde a função atinge máximo e mínimo, né? Nesse caso, dizíamos que existe um x1 e x2, né? Onde o valor de f no x1 igual a m, né? M minúscula, que seria o mínimo, né? E f valor em x2 igual a m maiúscula, que seria o valor máximo. Certo? Então, vamos a ver a prova, né? Do teorema anterior, segue que a imagem de f, isso aqui significa a imagem de f, no intervalo fechado AB, é compacto, certo? Segue daqui, desse teorema anterior. Isto o que significa, né? Significa que o máximo da função, ele pertence à imagem da função. E o mínimo da função também pertence à imagem. O que significa? A imagem da função são todos os valores que a função toma quando x varia no domínio, né? Que seria, nesse caso, seria AB. Então, se o máximo da função e o mínimo da função pertencem à imagem, significa que vai existir pontos no domínio onde a função vai atingir esses valores, máximos e mínimos, né? Então, existem aqui, por exemplo, decimos x1 e x2, tais que f no ponto x1 vai ser igual ao mínimo da função. E f valor em x2 vai ser o máximo da função. Obviamente, veja que o x1 e o x2 pertencem ao domínio, né? E aqui não está descartado que o x1 ou x2 podem ser os pontos extremos do intervalo. Tudo bem? Precisa explicar na lousa, se alguma graficamente, ou ficou claro? Eu consegui entender um pouquinho. Muito bom. Muito bom, para frente aqui. Agora tem o teorema, vamos dizer, um dos mais importantes quando se estuda funções contínuas, né? Se chama teorema do valor intermediário, certo? A prova é um pouquinho complicada, né? Porque
ele contém, precisa de resultados anteriores, né? Então, mas vamos entender ao menos a prova. A prova é muito importante. Aliás, o enunciado vamos entender ao menos. Veja aqui, né? Se o número é m, aqui estamos supondo que a função é contínua no intervalo AB. Certo? Eu não escrevi aqui porque sei aqui. Se o número é m minúscula, encontra-se entre o valor da função no ponto A e o valor da função no ponto B. Certo? A função f está definida no intervalo fechado AB. Ok? Está definida nesse intervalo AB. E também se supõe que a função é contínua nesse intervalo. É contínua. Esse intervalo, então o que diz aqui? E tem um número m, ele encontra-se entre o valor de f de A e f de B, certo? O que significa então isso aí, né? Significa que então vai existir x0 ou um ponto do intervalo, de tal forma, quando você vai evaluar a função nesse ponto x0, vai ser igual a esse número m que se encontra entre o valor da função f de A e f de B. Assim, para você ter uma ideia, por exemplo, para escolher números. Vamos supor que o A seja igual a 1 e o B seja igual a 2, vamos supor, né? Então, veja aqui. Então, e f de A seja igual a 3 e f de B seja igual a 4, por exemplo. Então, esse M, ele tem que estar entre o número 3 e o número 4. Tá certo? Entre o número 3 e o número 4. Então, o que significa isso? Podem imaginar como 3,5. Então, o que significa? Então, vai existir um ponto entre no domínio que seria 1 e 2, né? Vamos supor que seja 1,5 também. Tal que então a função evaluada nesse ponto 1,5 tem que ser igual a 3,5. Ok? Tudo bem? Então, isso significa isso que está aqui. Esse seria o valor, teorema do valor intermediário. Só até aqui. Uma consequência desse valor intermediário é o seguinte, que tem várias consequências, né? O que diz aqui? Diz que, em particular, se o valor de f no ponto A e o valor de f no ponto B tem diferentes sinais, né? O que significa, né? O f de A pode ser positivo, então o f de B é negativo, né? Por quê? Porque o produto dela vai ser negativo. Então significa que um deles é positivo, outro é negativo. Certo? Então, se nos extremos do intervalo a função tem valores com sinais diferentes, né? O que significa? Significa, então, que ao menos vai existir um ponto que pertence ao intervalo AB, onde a função vai se anular. A função é igual a zero. Tudo bem, pessoal? O enunciado? Esse teorema? Professor, então, tudo que tiver no domínio tem que estar nos pontos de x? Alguma coisa assim? Ou não? Vamos de novo, né? Você tem uma função definida num intervalo, certo? Eu coloquei intervalos A, B, porque pode ser qualquer número, né? Mas vocês podem pensar, se tem um papel e uma caneta ao lado de vocês, coloquem A igual a 1, por exemplo, e B igual a 2, certo? Vamos supor o domínio, intervalo fechado, o intervalo de 1 até 2, ok? E podem pensar na imagem, por exemplo, para f de 1 seja igual a 3, por exemplo, né? F de 2 seja igual a 4. Só para citar alguns números. Podiam ser outros, mas só para citar eles, né? Então, o que diz o teorema? Não? Então, vai existir um número que está dentro da imagem, dentro do valor de f de A e f de B. Tá certo? Então, se f de A igual a, ou f de 1 igual a 3, e f de 2 igual a 4, por exemplo, esse número vai estar entre 3 e 4, né? Aí podem pensar qualquer número, 3,5, como disse antes, né? Então, o que significa? Vai existir um ponto no domínio. Qual é o domínio? Intervalo 1 a 2, né? Aí, de tal forma que a função valuada nesse ponto do domínio seja igual a 3,5. Só que aqui estou tomando pontos específicos, mas em geral vale para qualquer ponto desse intervalo. Isso que diz o teorema do valor intermediário. Acabou o teorema do valor intermediário. Uma consequência imediata de muita importância é o seguinte, né? Se a função, os sinais da função nos pontos extremos, ou seja, f de A e f de B, né? Tem sinais diferentes,
ou seja, o produto é menor que zero, né? O que significa? Que ao menos vai existir um ponto do domínio onde a função se vai anular. Ao menos, pode ser que tenha mais, ok? Mas ao menos existe um ponto. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Sim, sim. Tá. Veja que a prova de teorema não é um... Ele envolve alguns resultados que a gente não estudou, infelizmente, né? Por exemplo, o intervalos encaixantes e essas coisas ali. Então, eu vou pular a prova para não confundir. O que é mais importante é você saber o resultado, né? E aqui vou fazer o gráfico, a interpretação geométrica da parte 2 da consequência. Esse aqui, vamos aqui. Da parte que diz aqui, em particular, se o produto dos valores da função nos extremos é negativo, então significa que existe ao menos um ponto do domínio tal que a função se anula, né? Vamos fazer aqui a interpretação geométrica. Veja, aqui está a função, em princípio, está definida nesse ponto que está aqui. Vamos ver se consigo. Aqui, de ponto A até o ponto B, né? Isso, de A até B, aqui. Tá certo? Esse é o domínio, A, B. E aqui, veja, então a curva nesse intervalo seria essa que está aqui. Certo? Veja que o valor de f de A está aqui. Ou seja, claramente se observa que f de A é positivo. E o valor de f de B está aqui. Então, mostramos que o valor de f de B é negativo. Certo? Então, significa que nos extremos a função tem diferentes sinais, né? Ou seja, quando você faz o produto f de A com f de B, obviamente vai ser negativo. Então, o que significa isso? Significa que ao menos vai ter um ponto onde a função se anula. Se você observa claramente, né? Aqui tem um ponto x0, onde a função se anula. E lembre-se daquela frase que dizíamos, né? Uma função, você pode entender que é contínua num certo intervalo, se você pode fazer o gráfico da função sem tirar a mão da lousa ou a caneta do caderno, por exemplo, né? Então, o que significa? Se você começa a imagem está aqui, né? Vamos apagar aqui. Então, significa que você vai conseguir fazer o gráfico dela até seu extremo que tem aqui. Certo? Então, significa que você vai cortar o eixo das abscissas. Ao menos uma vez, né? Porque você pode... deixa eu apagar aqui. Não é o caso aqui, né? Vamos apagar. Mas pode acontecer que o gráfico seja assim, por exemplo. Vamos supor que f até aqui. Até aqui, por exemplo. Seja dessa forma. Vou apagar também isso aqui, para não confundir. Aqui. Pode ser que o gráfico seja assim. O valor de f de A esteja aqui. Certo? Aqui. Aqui, por exemplo, né? E o gráfico seja assim, por exemplo. Aqui, vai, volta, e seja até aqui, por exemplo. Até aqui. Aqui vejam que tem 3 pontos onde a função se anula. Seria esse pontinho que está aqui, né? Esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui. O que diz a consequência do teorema do valor intermediário é que, ao menos, vai ter um ponto onde ela se anula. Ela não diz quantos. Só fala, ao menos, vai ter um ponto onde ela se anula. Ok? Certo. Vamos a estudar duas consequências desse teorema de valor intermediário. Um é conhecido como o teorema de ponto fixo, né? Ponto fixo, o que significa ponto fixo? O nome dele já é sugestivo, né? Você tem a função, por exemplo, f de x igual a alguma expressão, né? O que se diz ponto fixo? Significa que a imagem do ponto x, a imagem de um ponto x tem que ser igual, ou, aliás, se vocês pegam um ponto do domínio, vamos dizer x, né? Então, a imagem de f nesse ponto tem que ser igual a x.
um exemplo de uma função que todos os pontos são fixos, por exemplo, é a reta y igual a x, ou f de x igual a x. Certo? Imaginem a reta, seria a representação geométrica seria a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. F de x igual a x, ou chamada função identidade. Se x é igual a 2, a função também é igual a 2. Se x é igual a 3, a função também é igual a 3. Então, na verdade, na função identidade, todos os pontos são fixos. Não é alterado. Ok? Na função seno de x, quais seriam os pontos? Teria um ponto fixo, seria o zero. Por quê? Seno de zero é zero. Tudo bem? Eu vou descompartilhar aqui só para explicar para vocês um pouquinho. Vamos a compartilhar a lousa. Só um pouquinho, vou a conectar aqui. Tá, vejamos aqui, né? Veja aqui, dizemos aqui x, vamos colocar x0, é ponto fixo. Da função f, se f de x0 é igual a x0. Como dizíamos aqui, né? Se você faz aqui o plano cartesiano, x, y, né? Você define a função f de x igual a x, por exemplo, aqui, né? F de x igual a x. Então, claramente, o gráfico dessa função, como todo mundo já sabe, é essa reta que está aqui, né? Que passa pela origem. Quando x é igual a 1, se x é igual a 1, a função vale 1. Se x é igual a 2, a função vale 2. Então, essa aqui também se chama função identidade, né? Então, na função identidade, todos os pontos são fixos. Agora, você pode pegar outras funções, por exemplo, né? Vamos supor que então, uma função dessa forma, por exemplo. Aqui, assim, vamos supor que tem assim, né? Em certo intervalo. Aqui, a B, por exemplo, assim. E aqui vamos fazer o gráfico da função, do gráfico da função y igual a x. Certo? Certo que é y igual a x, ou a função f de x igual a x. A gente não sabe a função, não sabe qual é a cara da função, né? Mas se você observar aqui, por exemplo, né? Aqui, vamos por um x0. Aqui tem x1, né, por exemplo. Então, veja o que o x0 e o x1, por exemplo, são pontos fixos dessa função, cujo gráfico dá uma disputa aqui, né? Porque quando você calcula x0, né? Essa aqui também vai ser x0 aqui. Isso aqui, na verdade, vai ser f de x0, que vai ser também x0. Tá certo? Então, isso se chama uma função que tem ponto fixo, né? Ponto fixo é quando a imagem da função não é alterada. É o mesmo ponto. Certo? Com essa explicação, vamos a voltar agora vamos a voltar para nossos slides. Tá, então, uma consequência do teorema do intermediário é o ponto fixo, né? Veja aqui, então, seja f definida num intervalo fechado, CD, que está aqui, né? E também observem que a imagem da função também é o próprio intervalo, CD, certo? É um compacto, intervalo fechado limitado. E também observamos que, por hipótese, a função é contínua nesse intervalo. Ok? Então, a função está definida no intervalo fechado CD e a imagem também é o próprio intervalo CD. Então, com essas hipóteses, além de ser contínua, né? Então, decimos que vai existir um ponto x0, pertence a esse intervalo do domínio, tal que a função valuada nesse ponto x0 seja o próprio ponto x0. Ok?
A prova não é difícil de fazer, então vamos tentar fazer. Geralmente, em matemática, quando você vai provar alguma coisa, sempre você introduz, a vezes, funções auxiliares. Certo? Nesse caso, como vamos introduzir a seguinte função auxiliar. Vamos chamar h de x. Nossa função, qual função? Vai ser f de x menos x, certo? A nossa função f, nós já sabemos, tem essa função f, por hipótesis, ela é contínua no intervalo fechado C e D. E aqui temos x, podemos entender como uma função linear, né? Então, veja, f de x, ela é contínua em CD. X, ela também é contínua em CD, né? Porque pode interpretar como um polinômio de grau 1. Então, portanto, quando você tem aqui a soma ou diferença de duas funções contínuas, novamente é uma função contínua, tá certo? Então, h de x, ela é contínua no intervalo CD. Então, da forma como a gente pegou a função h, observamos que ela é contínua no intervalo CD. Por quê? Porque h de x é a combinação de a f de x menos o x. Portanto, ela é contínua em CD. Certo? Ok. Vamos analisar agora os valores da função h nos extremos do intervalo. Então, veja aqui. Se h é valor no ponto C, é o quê? É o valor da função no ponto C, que está aqui, menos C. Tá certo? Estamos trocando x por C. Mas vejam aqui. F de C menos C, o sinal dela é maior ou igual a zero. Por que é maior ou igual a zero? Porque a função f, ele atinge valores que estão nesse intervalinho que está aqui, C e D. Certo? Então, significa que f, em qualquer ponto do intervalo C e D, a imagem dela vai estar entre C e D. E, obviamente, quando você escreve um intervalo assim, significa que C é menor que D. Certo? C é menor que D. E também C não pode ser igual a D, porque se C é igual a D, você teria um ponto. Ok? Então, o que significa, então? Que a imagem de f vai estar entre C e D. Então, o mínimo da função vai ser C. E o máximo da função vai ser D. Por isso, dizemos que essa diferença de f de C menos C, ela é maior ou igual a zero. Por quê? Porque o mínimo de f de C é C. Então, se é C, então C menos C daria zero. Para outros valores da função, vai ser positivo, né? Tá certo? Porque a função pode ser maior que C. Se a função é maior que C, então a função maior que C menos C é maior que zero. Ok? Vamos ver agora o sinal da função h no ponto D. O valor de h no ponto D vai ser igual a quê? F de D menos D. Por que ele é menor ou igual a zero? Porque f de D está compreendido entre C e D. Então, o máximo que ela pode tomar o valor é D. Então, por isso o máximo seria quando é D menos D, dá zero. E para outros valores, essa diferença vai ser menor, porque se não é o máximo, então f de D vai ser menor que D. E uma coisa que é menor que D menos D é menor que zero. Ok? Como podem ver, então, o que significa isso? Que, então, a função h, ele possui diferentes sinais nos extremos do intervalo CD. Como ela possui diferentes sinais nos extremos, o que significa? Significa, então, que vai existir um ponto que pertence à imagem, que vamos chamar x0, que pertence, aliás, ao domínio CD, tal que a função h vai ser igual a zero. Então, h de x0 vai ser igual a zero. Mas h de x0, se você observa, h de x0 vai ser igual a quê? F de x0 menos x0. Ou seja, f de x0 menos x0 igual a zero. Ou seja, f de x0 vai ser igual a x0. Conseguiram entender? Ficou claro? No ponto fixo? Mais ou menos. Onde que foi o menos? Nessa parte de f de c menos c ser maior do que zero, não entendi. E f de c de d ser menor do que zero, aliás. Tá. Vamos a compartilhar aqui a lousa, né? É melhor aqui, lousa. Vamos escrever aqui.
Eu vou parar a apresentação aqui e vamos a compartilhar a lousa. Talvez melhore um pouco. Cá, aqui. Vamos a trocar C e D por números, certo? Vamos a supor o seguinte, né? A função f está definida nesse intervalo aqui. Vamos colocar número 3, 5, por exemplo, né? Então, a função f está definida no intervalo fechado de 3 a 5. E, por hipótese, também fala que a imagem da função também está no intervalo 3 e 5. Ok? Estamos trocando C por 3 e D por 5. Fica mais claro assim. Ok, então fica, o que diz aqui, né? E a função é contínua nesse intervalo que está aqui. Então, o que significa? Vai existir veja que entre 3 e 5 tem muitos números, né? Quais são, por exemplo? Seria 3,1, 3,2, 4, 4,3, qualquer número que está entre 3 e 5, né? Então, vai existir um x0, né? Que pertence a esse intervalo do domínio 3, 5, tal que o valor da função nesse ponto, x0, é igual ao próprio ponto x0. Esse que se chama ponto fixo. Tudo certo? Então, por que a gente não sabe qual é o x0? Porque a gente não sabe a cara da função. Veja, o que sabemos da função? Nós sabemos que a função está definida nesse intervalo fechado, 3, 5, e a imagem também é esse 3, 5. Ou seja, os valores que a função vai tomar quando x varia nesse intervalo é o próprio intervalo 3, 5. E outra coisa adicional que sabemos é que a função é contínua nesse intervalo. Então, com essas hipóteses, diz que vai existir um ponto, ao menos um ponto no domínio, onde a função vai, se você evaluar nesse ponto aqui, vai ser o próprio ponto. Ou seja, possui um ponto fixo. Ok? É que se você quer fazer o gráfico, vamos supor, vamos fazer o gráfico aqui. Professor, esse x0 significa o quê? O x0 é um ponto que pertence ao intervalo 3, 5. Ah, tá. Tá certo? Pode ser qualquer, veja que tem infinitos números, pode ser um deles, ou pode ser vários. Então, vamos fazer o gráfico aqui para você. Vamos supor que o 3 e 5 esteja aqui. E aqui também nós temos 3 e 5. Assim. Certo? O que significa aqui? Veja que pode ter várias formas, por exemplo, aqui, muitas formas. Vamos a imaginar uma delas, né? Vamos supor que a imagem da função aqui, vamos colocar x, y. Podemos supor assim que quando você calcula a função f, seja igual a 5. Pode ser, assim, só para ser simplista, né? E quando calcula o valor de f no ponto 5, seja o valor 3, por exemplo. Então, você pode dizer que a função pode ser assim, pode ser assim, se você quer, pode ser assim. Ou, vamos fazer com outra cor. Mas alguém pode dizer, não, mas eu quero que quando f é de 3 aqui, eu quero que seja igual a 3 aqui. Quando a função de 5 seja igual a 5. Então, pode ser assim também, pode ser. Certo? Pode ser diferente aqui. Ou pode estar aqui, o f de 3 pode ser igual a 4, por exemplo, né? Certo? E f de 5 pode ser a 3,5 aqui, por exemplo. Então, a cara da função vai ser assim, por exemplo. Certo? Não sabemos qual é a cara. Não sabemos que o valor da função está nessa faixa, tá vendo aqui? Ou a imagem vai ter valores de 3, 5. E o domínio, obviamente, vai ser que está aqui. Mas o que significa? Aqui, quando você faz aqui, por exemplo, independente de como seja o gráfico da função, se você faz aqui a reta, a equação da reta, né? O gráfico, y igual a x. Aqui. Vamos fazer de outra cor, para facilitar. Vamos fazer com... Aqui. Faço o gráfico. Então, veja aqui. Ao menos, a reta vai cortar o gráfico em um ponto. Aqui você cortou aqui, né? Aqui também cortou nesse gráfico aqui, cortou aqui. Então, significa, o que significa isso? Significa que, veja, quando você pega um ponto do domínio, ele vai corresponder o mesmo ponto quando você calcula f nesse ponto. Por exemplo, no primeiro caso aqui,
Quando calcula f de 3, a imagem é 3. Então, o que significa? Que 3 é ponto fixo. Agora, aqui, né? Agora, para esse ponto, esse gráfico que está de azul, por exemplo, né? Aqui o ponto vai ser diferente. Quando aqui, o ponto vai estar entre 3 e 5, porque o ponto seria aqui. Vamos chamar aqui x0, por exemplo, né? Aqui, quando calcula f de x0, aqui, calcula f de x0, aqui a imagem vai ser x0. Só que aqui você não sabe especificamente qual é esse x0. Só sabe que é um número que está entre 3 e 5. Tudo certo? Tá. Então, vamos agora tentar ver. Então, vamos provar que, de fato, a função é f, com essas condições, né? Que ela é definida num intervalo fechado e a imagem é o mesmo intervalo fechado, né? E, além do mais, a função é contínua, então vai existir ao menos um ponto onde a função tem ponto fixo, né? Possui ponto fixo. Então, para isso, nós definimos uma função auxiliar. H de x igual f de x menos x. Tá certo? E aqui é fácil ver que a função h, ela também é contínua nesse intervalo 3, 5. Por que é contínua? Por que h é contínua? Porque a função f é contínua por hipóteses e a função x é contínua pela definição da própria função x, né? X é um polinômio de grau 1. E o polinômio de grau 1 é contínuo em todo R. Portanto, aqui você tem aqui a diferença de duas funções contínuas, novamente uma função contínua. E então, o que observa aqui? Se você calcula h no ponto 3, vamos por aqui, certo? Já que isso é igual a 3, isso aqui vai ser igual a quê? F de 3 menos 3. Certo? Um pouquinho mais para a direita. Aqui. Queremos saber o sinal da função h no ponto 3. Então, veja aqui. H, a imagem de h, ele também está no intervalo 3 e 5. Concorda? O mínimo valor de h é 3. O mínimo é 3. E o máximo é 5. Significa, então, que a imagem de h, ela não pode ser menor que 3. Portanto, se você observa, então, esse f de 3 que está aqui, ele é no mínimo é 3. No mínimo é 3. Então, por quê? Porque ele é maior ou igual a 3. Então, aqui você tem o quê? Tem uma coisa, um valor, que é maior ou igual a 3. Você tem aqui alguma coisa que é maior ou igual a 3 e menos 3, portanto, esse aqui vai ser maior ou igual a 0. Ok? Só é 0 se f de 3 é igual a 3. Para outros valores, ele é maior que 3. Portanto, essa diferença é maior ou igual a 0. Entendi. Tudo bem? A mesma coisa vai calcular h de 5. H de 5 é o quê? F de 5 menos 5. Observa de novo, f de 5, né? F de 5 está aqui. A imagem está entre o intervalo de 3 e 5. Então, o máximo valor da função f é 5. Então, o que significa isso? Significa que você tem aqui uma expressão que está aqui, que no máximo é 5. Ou seja, é menor ou igual a 5. Quando você subtrai com 5, então vai ficar menor ou igual a 0. Então, o que observa aqui? Que a função h definida dessa forma que está aqui, nos extremos tem sinais diferentes. Ou é positivo ou é negativo, né? Ou é 0. Então, significa, isso significa, uma consequência do teorema do intermediário, significa que vai existir um ponto, você não sabe qual ponto, no intervalo de 3 e 5, tal que a função h nesse ponto vai ser igual a 0. Certo? Agora vamos calcular o que significa h de x0. Vamos descer um pouquinho. A função h está aqui, então significa que h de x0 vai ser igual a quê? F de x0 menos x0. Mas h de x0 é 0, então esse aqui vai ser 0. Então agora você vai olhar só esse que está aqui. E daqui você siga o quê? Que f de x0 menos x0 igual a 0, ou f de x0 igual a x0. O que significa que x0 é ponto fixo da função f. Ok? Então vamos a... Sim, sim. Vamos agora voltar para os slides. Um minutinho. Ok.
Está aprovado aqui, né? O segundo exemplo, que é consequência do teorema do valor intermediário, vai ser um resultado muito importante, né? Não sei se na escola vocês já viram isso aqui, mas já. Com relação à raiz de um polinômio de grado n, qualquer, né? Vamos a provar usando a consequência do valor intermediário que qualquer polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Primeiro vamos a lembrar, não sei se na escola vocês estudaram, o professor falou, mas vocês sabem o teorema fundamental de álgebra? Vocês já escutaram? Nunca ouvi falar. Também não. Tá. O que diz o teorema fundamental de álgebra, né? É um teorema devido ao grande matemático Gauss, né? Carl Friedrich Gauss. O que diz o teorema? Diz, né? Todo polinômio, qualquer polinômio de grau n com coeficientes reais, todo polinômio de grau n, né? Ele possui n raízes. Só que essas raízes podem ser reais e ou complexas conjugadas. Se o polinômio de grau 3, ele tem 3 raízes, podem ser reais ou complexas e conjugadas. Polinômio de grau 4 tem 4 raízes. Obviamente, tem a vezes raízes que se repetem, por exemplo. Se você pega o polinômio x4, o x4 só, ele tem 4 raízes. Qual é a raiz? x4 igual a 0, então x igual a 0 é raiz. Aí se chama raiz de multiplicidade 4. Então, aí também conta a multiplicidade da raiz. Ok? Tá, então, um polinômio do grau n, ele possui o mesmo número que o grau. O número de raízes tem que ser o mesmo número de grau, sejam reais ou complexas e conjugadas. Ok? Por exemplo, quando estamos num polinômio de segundo grau, observe aqui. A imagem, o gráfico, né, de um polinômio de segundo grau é uma parábola, certo? Tem parábola que é côncava para cima, parábola côncava para baixo. Côncava para cima quer dizer que ele se abre para cima, né? Côncava para baixo, se abre para baixo. Ok? Alguma vez você observa que o gráfico da parábola ele vai cortar o eixo das abscissas em 2 pontos. Isso significa o quê? Que significa que existem 2 raízes reais. Outras vezes você observa que ela só corta em um ponto. Por exemplo, qual seria? Que tem vários, por exemplo. Y igual a x ao quadrado, por exemplo. Ele corta no ponto 0. Pode ser y igual a x menos 2 ao quadrado. Ele corta no ponto 2. Certo? Tem uma raiz aqui. Ou pode acontecer que o gráfico ou a parábola ele não corta o eixo das abscissas. O que significa isso? Significa que esse polinômio de segundo grau não tem raízes reais. Só tem raízes complexas e conjugadas. Tudo bem? Então, nem todo polinômio possui raízes reais. Sobretudo se ele é de grau par. Como acabamos de ver, por exemplo, né? Você pode imaginar um polinômio de segundo grau que não tenha raízes reais. Por exemplo, qual seria aqui? Quando o discriminante é negativo, né? Então, você pode imaginar qualquer polinômio com discriminante negativo. De fato, se o discriminante é negativo, então não existe raiz quadrada. Ok? Portanto, as raízes são conjugadas, complexas e conjugadas. Agora, não. O teorema diz, né? Qualquer polinômio de grau ímpar vai ter ao menos uma raiz. Pode ser que tenha mais, né? Se você pega raízes de grau ímpar, né? Um polinômio de grau 3, grau 5, grau 7, e assim vai. Então, todos os polinômios de grau ímpar vão ter ao menos uma raiz real. O que significa isso em termos de gráfico, não? Significa que o gráfico ao menos vai passar uma vez ou vai cortar o eixo das abscissas uma vez. Tá bom? Então, vamos provar, então, que um polinômio de grau ímpar tem pelo menos uma raiz real. Vamos supor que nosso polinômio de grau ímpar tenha essa cara que está aqui. Certo? Obviamente, o AN tem que ser diferente de 0. Para ser um polinômio de grau n, né? Mas o n é ímpar, certo? Imagine como número 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, né? Então, esse coeficiente de xn, que é AN, ele pode ser positivo ou pode ser negativo, concordam?
Tá certo? O importante é que não seja zero. Não seja zero. Vamos sem perder a ordinal, vamos a supor que seja positivo. Caso seja negativo, a análise que vamos fazer é similar. Então, vamos supor que o coeficiente da potência maior, xn, seja positiva. Ok? Vamos a reescrever esse polinômio. Nosso polinômio aqui é dessa forma que está aqui. Só vamos a reescrever. De que forma, né? Vamos a colocar em evidência a potência xn. Quando coloco em evidência a potência xn, como podem ver aqui, o que vai ficar? O primeiro termo vai ficar AN. O segundo termo vai ficar de que forma? AN menos 1 sobre x. Ou seja, quando você multiplica xn por esse segundo termo que está aqui, o resultado vai dar esse que está aqui. E assim por diante até chegar ao penúltimo termo. Quando coloca xn em evidência, aqui vai ficar A1 sobre x elevado a n menos 1. E por fim, o último termo vai ficar quanto? A0 sobre xn. Ok? Se você desenvolve isso que está aqui, vai dar o polinômio escrito aqui lá em cima. Ok? Portanto, o que observem aqui? Vamos a lembrar que o coeficiente AN é positivo, né? Agora vamos a pegar o limite desse polinômio escrito dessa forma que está aqui. Quando o x tende para mais infinito. É fácil ver que o limite vai dar mais infinito. Por que vai dar mais infinito? Vamos a olhar aqui. Tira para não atrapalhar. Quando o x tende para mais infinito, esse aqui se anula, vai para zero. Esse aqui também vai para zero, tá certo? Todos os termos a partir do segundo vão para zero. O AN constante fica como está. No entanto, o xn, vejam que o x vai para mais infinito. Portanto, o xn vai para mais infinito. Mais infinito vezes uma constante positiva, continua para mais infinito. Tá certo? Então, o polinômio tende para mais infinito quando x tende para mais infinito. Agora, quando x tende para menos infinito, a mesma coisa, né? Todos os termos, a partir do segundo, todos vão para zero. Por que vão para zero? Porque vejam que todos, no denominador, todos os termos têm potências x. Obviamente, se x vai para menos infinito, ou a fração tende para zero. O que vai ficar aqui? A constante é positiva, né? Constante positiva. E aqui xn tende para qual? Como o x tende para menos infinito, portanto, como o expoente é ímpar, ele também tende para menos infinito. Ok? Uma propriedade que a gente estudou um pouco atrás. Então, aqui temos que vai para menos infinito vezes alguma coisa positiva. Quando vai fazer, então, é menos infinito. Então, o polinômio de grau ímpar tende para menos infinito quando x tende para menos infinito. Logo, pela consequência do teorema do valor intermediário, que vai existir ao menos um ponto na reta numérica. Veja que nós estamos analisando os extremos da reta numérica, mais infinito e menos infinito. E nos extremos, o que acontece com o polinômio? Tende para mais e menos infinito. E o polinômio, vejam que é uma função contínua em toda a reta numérica. Tá certo? Então, lembre-se, então, que vai existir ao menos um ponto da reta numérica onde o polinômio vai ser igual a zero. E isso que significa que x0 vai ser raiz real do ponto x0. Ou seja, quando você faz o gráfico de um polinômio de grau ímpar, então vai ter ao menos um ponto onde o gráfico vai cortar o eixo das abscissas. Ao menos uma vez. Tudo bem, pessoal? Tentei fazer o mais detalhado possível para vocês entenderem. Então, o importante é que você guarde, né? Só repete essa última parte, por favor. Sim, pelo teorema do valor, consequência do teorema do valor intermediário, vai existir um número real onde o polinômio se vai anular, né? Vai ter uma raiz. Ao menos uma raiz. Porque o exemplo... O exemplo, então, ele garante que ao menos existe uma. Possa acontecer que exista mais, mas o exemplo ele garante que ao menos uma com certeza vai existir, se o polinômio é de grau ímpar. Tudo bem? Se o polinômio é de grau ímpar, ao menos vai ter uma raiz real. Então, vocês já podem, doravante, né?
Si el polinomio de grado, ustedes saben que no existe fórmulas explícitas para calcular polinomios de grado 4. Talvez exista, mas é muito elaborado. 4. A partir dali, já quase é impossível você ter uma fórmula para calcular as raízes de um polinomio de grau 4. Quando é de segundo grau, tem a famosa fórmula de Bhaskara, né? De 3 dá para transformar e também encontrar. Agora, a partir de 4 já é complicado, né? 4 dá para fazer, mas é muito complicado. Agora, 5 já não existe uma forma explícita. Então, aí você não sabe encontrar. Tem algumas que você pode encontrar em casos particulares de polinômios, mas geralmente não existe uma fórmula específica, tal como existe para um polinômio de segundo grau. Ok? Professor, Mas, oi? então o número real que ele está falando seria o 0? Não, pode ser diferente, pode ser diferente. Eu vou fazer uma coisa aqui, para vocês observarem aqui, eu vou descompartilhar, só um minutinho, antes de descompartilhar, eu vou providenciar o GeoGebra. No GeoGebra nós vamos fazer o gráfico de algumas funções de grau ímpar, só para vocês verem. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos a ver aqui. Eu já compartilho com vocês, só um minutinho. Tá, eu vou descompartilhar aqui a apresentação. E vou compartilhar a lousa, tá certo? A lousa não, o GeoGebra. Tudo certo? Estão visualizando? Agora sim. Veja que eu vou escrever do lado direito um polinômio de grau 3. Tá certo? Qualquer que você possa pensar, qualquer, grau 3, vou fazer 3 exemplos, grau 3, grau 5 e grau 7, tá certo? E vou escolher os coeficientes de forma arbitrária, ok? E só, então, após escrever cada polinômio aqui, ele me vai dar o gráfico. E vocês vão ver que no gráfico, vamos apagar isso aqui, no gráfico vocês vão ver que ao menos ele vai cortar uma vez o eixo das abscissas. Então, vamos escrever aqui, por exemplo, 2x ao cubo. Estou escrevendo aqui como seja, aqui qualquer. Menos 8x ao quadrado, por exemplo. Mais 3x igual não. 3x menos 2. Deixa eu ver aqui. Vamos apagar aqui. Igual a 0. Y igual. Veja aqui, né? O gráfico dessa função que está aqui está um pouquinho ali. Mas veja aqui, né? Não, vou fazer um pouquinho mais grosso aqui para vocês poderem. Só um minutinho. Tá. O gráfico dessa função aqui, veja que aqui do lado direito eu tenho uma função cúbica, não é? É um polinômio de grau 3. Então, vejam aqui. Então, quando queremos encontrar as raízes que está aqui, uma delas está aqui, está entre 3 e 4, mais ou menos, né? Está mais perto de 4 que de 3. Então, e está um pouquinho mais da metade. Então, deve ser 3,6, alguma coisa, não sei quanto seria aqui, né? Seria esse ponto que está aqui. Ok? Então, significa que esse polinômio que de grau 3 tem ao menos uma raiz real. E como podem ver, essa raiz real não é 0. A raiz real é 3 de alguma coisa. Por quê? Porque a imagem nesse ponto que está aqui vai ser igual a 0. Então, o y vai ser igual a 0. Ou seja, a função se anula nesse ponto que está aqui. Tá certo? O 0 que aparece... Sim, agora eu compreendi. Tudo bem? Tá. Vou fazer mais outra para você ver aqui. Y igual... Vamos escrever qualquer aqui. 3x5, por exemplo, menos 4x ao cubo, menos 4x ao cubo,
mais 8x ao quadrado menos 5x mais 12, por exemplo. Qualquer, só para citar qualquer, né? E, vamos a dar um enter. Espera que acho que escrevi demais. Mais 2. Acho que foi demais aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tirar isso aqui. 5x. Ah, tá com azul, só que é muito grande, né? Tá aqui, é de azul, não dá para ver aqui. É que é muito grande, são os que eu vendo. Vou tirar esse 3 melhor. Fica um pouco mais aqui. Vamos tirar esse 4. E 8, vamos tirar aqui. E aqui vamos a... Aqui 12 aqui, vamos a colocar 1 só. Não sei se vai melhorar agora. Melhorou um pouquinho, né? Só para visualizar. Veja de novo, esse aqui é o gráfico. Que tá com as, vamos a colocar aqui. Esse aqui seria o gráfico da função x5 menos x ao cubo mais x mais 1. Como podem ver, de novo, só tenho aqui um zero, uma raiz real. Porque corta, está um pouquinho à esquerda de menos 1. Certo? Então, as outras 4 raízes são complexas e conjugadas. A única raiz real é aquele ponto que está um pouquinho à esquerda de menos 1. Tá certo? E assim a gente pode aliás, a raiz é menos 1. Aqui já diz mesmo, a raiz é o ponto menos 1. Por quê? Porque quando você calcula esse polinômio aqui no ponto menos 1, vai ser igual a 0. Tá certo? Assim você mostra, né, que todo polinômio de grau ímpar você aumenta ao menos 1. Obviamente aqui você é 1 porque você escolheu os coeficientes. Se você muda alguma coisa aqui, ele vai mudar também, pode ser que tenha várias raízes reais. Ok? Mais ou menos ajudou um pouco? Ajudou. Agora, professor, Oi. então, nem sempre ele vai ter um ponto exato, um ponto... Ele vai ter números quebrados, que eu quero dizer, né? O que números quebrados? Seria tipo 2,333. Depende do polinômio. Por exemplo, porque o exemplo, ele não te dá um método de você de calcular. Ele simplesmente diz, né? Vai existir uma raiz. Ali você se vira. Como você encontrar. O que ele te garante é que o que eu posso dizer para você é que vai ter ao menos uma raiz. Aí o método, a consequência não te diz como você vai encontrar esse ponto, de que forma vai ser esse ponto, só te fala que tem ao menos um. Agora, existem métodos para encontrar zero, né? O método de Newton, da bissetriz, da derivada, né? Para encontrar, isso se chama, tem uma disciplina que se chama métodos numéricos. Não sei se vocês vão estudar isso, provavelmente não, né? Para encontrar os zeros. Mas a gente, na medida do possível, vai tentar fazer daqui a pouquinho alguns exemplos para encontrar ou resolver equações. Tudo bem? Com relação a isso ficou claro, então, né? Todo polinômio de grau ímpar possui ao menos uma raiz real. Tá. Então, vou descompartilhar agora o GeoGebra. Calma. Oi. A raiz real só pode tocar o eixo das abscissas, né? Não, por isso, a raiz real é que está no eixo das abscissas. O gráfico tá, okay. que vai... Não toca, o gráfico vai cortar. Quando se fala toca, é quando, por exemplo, o gráfico ele chega ao pontinho e depois sobe. Ok. Corta, passou, tá vendo aqui? O gráfico, vamos porque vem de cima, vem, chegou e cortou, passou. Quando então, toca... Oi? Então, o eixo das ordenadas não vale, né? Não interessa não, para raízes não, porque as raízes são os pontos onde a função se anula. Porque, bueno, se você pega esse polinômio de grau 5, quando esse polinômio de grau 5 vai ser igual a 0? Quando x vai ser igual a menos 1. Certo? Quando x é igual a menos 1, a função vale 0. O polinômio vale 0, está aqui. No eixo das abscissas, todos os y são iguais a 0. E no eixo das ordenadas, todos os x são iguais a 0. Por exemplo, aqui, esse ponto que está aqui destacado, não sei se vocês podem ver
O mãozinho aqui está aqui. Aqui, por exemplo, tem um ponto que o gráfico corta o eixo das ordenadas. No eixo das ordenadas, o x é igual a 0. Se x é igual a 0, observem aqui, substituem aqui. Aqui vai dar 0, 0, 0, o que vai ficar? 1. A função valeu 1. Por esse ponto, o ponto D que está aqui, é o ponto 0 da abscissa e 1 da ordenada. E esse ponto A que está aqui, é o que? É menos 1 de abscissa e 0 de ordenada. Ou seja, é a raiz do polinômio de grau 5. Sim, compreendi. Obrigada. Tá bom, muito bom. Vamos agora a voltar para nossas slides. Tudo bem, então vamos. Veja que vamos agora anunciar um dos últimos resultados das funções contínuas, né? Que também é muito importante quando nós queremos resolver equações, por exemplo, né? O que diz aqui, né? Nós temos uma função definida, a função definida no intervalo AB, certo? Imagina, uma função está definida no intervalo AB, certo? A e B representa qualquer número real. Então, a função ela é igual a 0 nos extremos, quando x é igual a A e quando x é igual a B. O que significa, então? F de A é igual a F de B é igual a 0. Ok? É 0. E é diferente de 0 nos outros pontos desse intervalo. Ou seja, quando você define uma função no intervalo AB, ela é 0 só nos pontos A e B. Tá certo? E então significa que em todo intervalo, aqui está vendo aberto já, AB, não contém os extremos. A função ou é negativa ou é positiva. Ficou claro o enunciado que se trata? Sim. Certo? Então, se nos extremos do intervalo do domínio de definição, a função se anula e não se anula mais no interior desse intervalo, significa que a função ou é positiva ou é negativa. Eu vou descompartilhar aqui só para mostrar aqui rapidinho, porque é importante isso aqui. Deixamos aqui rapidinho. Aqui, vamos lá. Vejam que você tem aqui a função f. Vamos escrever aqui. Definida num intervalo A, B. A valores reais. Certo? E contínua aqui, né? Contínua no intervalo. E também sabemos por hipótese que f de A igual a 0 e f de B também igual a 0. E a função f, vamos colocar f de x, é diferente de 0 para todo x que pertence. Agora vamos a tirar os extremos. A B. Certo? O que significa isso? Se tem isso aqui, então segue o quê? O f é positiva ou f é negativo. Na interpretação geométrica é muito fácil. Vou fazer aqui, aqui tem o x, né? O y e aqui o x. Vamos supor que aqui seja A e aqui o B. Tá certo? Então, aqui, por hipótese, a função é contínua nesse intervalo AB e a função se anula em f de A. Quer dizer, quando você calcula f no ponto A, a função f de A vai ser 0. Tá certo? Então, esse ponto vai ser A, 0. E também se anula no ponto B. E não se anula em mais pontos desse intervalo. Então, o que significa? Então, a função é positiva. Então, o gráfico é para cima. Pode ser assim, né? Então, aqui. Ou, a negativa, o gráfico é para baixo. Pode ser assim. Tá certo? Se só se anula nos extremos e não se anula em nenhum ponto mais no interior desse segmento, né? O interior seria aqui, o que está entre A e B, né? Certo? E não se anula mais. Então, a conclusão é que ou a função é positiva ou é negativa em todos os pontos interiores ao intervalo AB. Ok? Essa proposição de resultado vamos usar agora para resolver algumas inequações.
Tudo bem? Ficou claro? Ficou agora. Tá, agora vamos a descompartilhar e vamos continuar com a apresentação. Então, vamos considerar alguns exemplos. Né? O primeiro exemplo é resolver a seguinte desigualdade, certo? Qual é a desigualdade? Nós temos a expressão 1 mais x ao quadrado vezes raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado vezes cosseno de x maior que zero. O que significa isso, resolver a desigualdade? Significa que temos que encontrar todos os pontos x onde essa desigualdade é estritamente positiva. Ou seja, a expressão que está aqui do lado esquerdo é maior que zero. Pode acontecer que tenha pontos onde essa expressão seja igual a zero ou seja negativo. Nós temos que excluir esses pontos. Ok? Então, veja aqui. Em princípio, nós temos toda a reta numérica para fazer. Né? E a reta numérica é um conjunto de infinitos pontos. Mas, a primeira coisa que temos que fazer é encontrar o domínio. Ou seja, o domínio já nos diz o que é o seguinte. O domínio nos diz que vai ser nesse conjunto onde vamos a procurar os pontos onde essa expressão é estritamente maior que zero. Essa expressão me refiro a esse produto dos três fatores que está aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa, quando vamos a ver o domínio. Então, vejamos aqui, né? Vamos por partes aqui. A função 1 mais x ao quadrado, qual que é o domínio dessa função? Veja que se observa por separado, 1 mais x ao quadrado é um polinômio de grau 2. Concorda? E polinômio de grau 2, ele tem domínio todo R. Então, não tem nenhuma restrição. Perfeito. Agora, vamos para o segundo fator. O segundo fator, vejam, é o quê? É raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Concorda? 4 menos x ao quadrado. Não, mas como está sob a raiz quadrada, significa que a expressão que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Então, a expressão que está dentro da raiz não pode ser negativo. Ele pode ser zero, mas não pode ser negativo. Ok? Então, aqui, essa expressão aqui tem sentido se 4 menos x ao quadrado é maior ou igual a zero. Mas, isso aqui também não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque o zero multiplicado por qualquer número dá zero. Então, se a expressão que está dentro da raiz é zero, então toda a expressão que está do lado esquerdo vai ser zero. E zero não é maior que zero. Então, temos que excluir também o ponto zero. Então, portanto, o domínio aqui dessa função vai ser 4 menos x ao quadrado maior que zero. Ok? 4 menos x ao quadrado maior que zero. O que significa isso? Significa que 4 menos x ao quadrado maior que zero, portanto, 4 é maior que x ao quadrado. Ou x ao quadrado é menor que 4. Ok? Tá. E agora, com relação a função cosseno de x. A função cosseno de x, ele também não tem nenhuma restrição. O cosseno de x também está bem definido para todos os x que pertencem à reta numérica. Então, já temos os domínios dos três fatores. Do primeiro fator, R. Do segundo fator, módulo de x menor que 2. E do terceiro fator, R. Para ter sentido o produto dos três fatores, tem que ter a interseção. Então, a interseção vai ser módulo de x menor que 2. Então, vamos a trabalhar só nesse conjunto. Então, aqui eu explico isso aqui. Então, vamos a considerar a função. Consideramos essa função que está aqui, tá vendo? Essa função é o produto desses três fatores que está aqui. Cujo domínio é um intervalo menos 2, 2. Por que é menos 2, 2? Porque é o módulo de x menor que 2. Módulo de x menor que 2. Aí, quando você desenvolve, vai dar intervalo de menos 2 a 2. Tá certo? O que significa isso? Significa que nós vamos a procurar o conjunto, nesse conjunto de menos 2 a 2, veja, aqui vamos a tirar aqui os extremos. Por que temos os extremos, né? Porque o x não pode ser 2, porque se x é igual a 2, o que acontece aqui? Dentro da raiz vamos ter 4 menos 2 ao quadrado, 4 dá 0, e transforma em 0. E também pode ser menos 2, porque dentro da raiz vai ficar 0. Certo? Mas isso depois, vamos. Ok? Tá. Então, vejamos que a função se vai anular nesses extremos.
menos 2 e 2. Mas será que tem mais pontos onde se anula? Tá, então vamos ver aqui. Veja que a função 1x², ela nunca se vai anular. Então, esse aqui, para a questão de sinais, você pode já desconsiderar, porque essa expressão aqui sempre vai ser positiva. Sempre, sempre. E essa expressão que está aqui, ela se anula em 2 pontos, né? Em 2 e menos 2. Agora, o cosseno de x. O cosseno de x, ele se anula em infinitos pontos. Concorda? Nós sabemos. Cosseno de x se anula em infinitos pontos. Mas, a gente só vai considerar os pontos onde... Os pontos que anulam o cosseno de x, tal que pertenecem a esse intervalo que está aqui. Só um minutinho. Pertencem ao intervalo de menos 2 até 2. Tudo certo? Então, vamos aqui, então. Aqui temos que o x se vai anular, o cosseno de x se anula em 4 pontos. Quando x é igual a π meios, concorda? X é igual a menos π meios, só. Porque depois tem π meios mais π. Π meios mais π daria quanto? 3 π meios. Só que 3 π meios, quando você transforma para números, né? Π é 3,14. 3 vezes 3,14 seria 9,42. Sobre 3, dá uma coisa de 3 e alguma coisa. E 3 é maior que 2. Portanto, já a raiz π meios mais π já está fora do intervalo. Então, desconsideramos esse zero do cosseno de x. A mesma coisa se você tem aqui menos π meios e menos π, também daria menos 3 π meios. Também está fora do intervalo de menos 2 a 2. Então, os únicos pontos que vamos a considerar é menos π meios até π meios. Ok? x2. Então, na verdade, temos 4 pontos onde ele se vai anular. Então, agora vamos a usar esse teorema que está aqui, ou essa proposição. Se a função se anula nos extremos de um intervalo e não se anula no interior do intervalo, significa então que a função ou é positiva ou é negativa. Ok? Então vamos a usar isso aqui. Então, veja, nós temos 4 possíveis pontos onde toda a função f se anula. Se anula no ponto menos 2. Por quê? Porque essa raiz aqui se anula em menos 2. Se anula em menos π meios, por quê? Porque o cosseno se anula em menos π meios. Se anula em π meios, porque também o cosseno se anula em π meios. E se anula em 2, porque essa expressão aqui se anula em 2. Tá certo? Então, o que vamos fazer? Vamos agora dividir, então, todo o intervalo de menos 2 a 2 em 3 subintervalinhos. De menos 2 até menos π meios, depois de menos π meios até π meios, e depois de π meios até 2. Tudo certo? Aqui, como está aqui. De menos 2 até menos π meios, de menos π meios até π meios, e de π meios até 2. Veja que em todos os intervalos a função se anula nos extremos. Mas por que eu coloquei aberto aqui, aberto? Porque ela se anula nos extremos. E a gente não quer que a função seja igual a 0. Quer que seja maior que 0. Ok? Então, veja, como que se analisa o sinal da função nesses intervalos? Simples. Você dá qualquer número que está nesse intervalo. Qualquer número, né? Mas observe aqui, esse intervalo aqui de menos 2 até menos π meios, você pode dizer que está no terceiro quadrante. Tá certo? Está no terceiro quadrante, isso mesmo. No terceiro quadrante, né? E no terceiro quadrante, o que acontece com a função cosseno? A função cosseno é negativo. A função cosseno é negativa. Vamos a... Tem muito... Temos aqui nossa função aqui. Se está no terceiro quadrante, então a função cosseno é negativa aqui. No entanto, essa expressão aqui é positiva e essa expressão daqui também é positiva. Porque veja que o x não é igual a menos 2. É maior que menos 2. Portanto, isso aqui vai ser positivo. Então, tem aqui positivo, positivo e negativo. Portanto, nesse intervalo, a função vai ser negativa. Ou seja, quando você analisar nesse intervalo, a função é negativa. Então, já esse intervalo que está aqui já vai ser um conjunto de solução. Vamos aguardar, né? Agora vamos analisar o intervalo de menos π meios a π meios. Menos π meios a π meios, ele está no primeiro e no quarto quadrante. E o que acontece com o cosseno no primeiro e quarto quadrante? No primeiro e quarto quadrante, a
a función f es positiva, ¿no? Porque tanto un más x al cuadrado es positivo, como raíz cuadrada de 4 menos es positivo, como coseno de x también es positivo. Entonces, la verdad, tienen 3 factores positivos, ¿no? El producto va a ser positivo. Aquí. Y ahora vamos a analizar el intervalo de pi medios a 2. De pi medios a 2, si você quer transformar, estamos no segundo quadrante. No segundo quadrante, a função seno é positiva, a função cosseno é negativa. Não é? Como são cosseno negativa, então quando você faz esse produto, os fatores aqui, esse aqui vai ser positivo, esse aqui, o segundo também é positivo, e o terceiro vai ser negativo. Então, portanto, no intervalo de pi medios a 2, a função é negativa. Veja que nós queríamos encontrar o quê? Vamos a voltar aqui. A desigualdade é estritamente positiva. Ou seja, portanto, observamos qual positiva seria aqui, no segundo caso. Portanto, a desigualdade é satisfeita nesse intervalo, de menos pi medios até pi medios. Então, todos os pontos que pertencem a esse intervalo de menos pi medios a pi medios é o conjunto solução dessa inequação. Tudo bem, pessoal? Eu entendi aqui. Então, quer dizer que a função não poderia ser negativa ou anular-se, não era? Isso, Ela tinha que ser maior que zero. Está estritamente positivo. Então, os domínios que o senhor achou seria esse do 2, do segundo aí. De menos pi medios até pi medios. Todos os pontos que podem intervalo de menos pi medios a pi medios. Ah, então, compreendi sim. Agora não sei o pessoal aí. Bom, vou adotar a mesma atitude que eu tinha um professor, né? Sinal de silêncio, sinal que está tudo bem, né? Ou, não, mas então eu vou assumir que está tudo bem. Então vamos para frente. Vamos para o último exemplo aqui. Agora veja aqui, vamos resolver a seguinte desigualdade, né? Veja aqui, tem aqui um polinômio de grau 3, tá certo? Do lado esquerdo, e agora é maior ou igual a zero. Tá certo? Então, nós temos que contar todos os pontos onde esse polinômio de grau 3 é estritamente maior que zero ou é igual a zero. Okay. Por sorte, como eu falei, analisar um polinômio de grau 3 é um pouco complicado, né? Porque você tem que fatorar, né? Por sorte, esse polinômio considerado aqui é fácil de analisar, porque ele tem 3 raízes reais. Vai ser x igual a menos 2, x igual a menos 1 e x igual a 1. As 3 raízes que ele tem. Tá certo? Geralmente, quando você tem um polinômio de grau 3 para analisar, você procura as raízes, primeiro zero, ver se o zero é raiz. Se não é, então vai o número 1. Menos 1, 2. Se um deles é raiz, então você pode aplicar a regra da divisão, né? Divisão de polinômios. Aí você transforma, quando achou uma raiz, então você vai dividir por x menos essa raiz, ou polinômio, e você vai ter um polinômio de grau 2. Quando é polinômio de grau 2, já fica fácil, né? Aí você usa a básica, acha as outras raízes. Tá certo? O fato é, né? Analisar o sinal de um polinômio de grau 3, que é esse que está aqui, é muito mais fácil se você conseguir escrever em forma de produto de fatores, tal como está aqui. Tá certo? Por quê? Porque analisar o sinal desses fatores é muito fácil, né? Aí fala, vamos, se os 3 fatores são positivos, se é positivo, então significa que o polinômio é positivo. Se ao menos 1 é negativo, então, o que significa? Ao menos negativo significa que o polinômio é negativo. Se 2 são negativos, um positivo, é positivo. Se os 3 são negativos, é negativo, né? Então, fica mais fácil analisar, ok? Então, por sorte, nós conseguimos escrever nosso polinômio de grau 3. Aqui, né? Essa forma que está aqui. Então, veja que esse polinômio se vai anular em quantos pontos? Em 3, né? Quando x é igual a menos 2, x é igual a menos 1 e x é igual a 3. Que por acaso são as raízes do polinômio de grau 3. Ok? Tá. Então, veja que vamos chamar de pontos críticos. O que significa agora, né? Agora vamos a marcar na reta numérica. Vamos a ver aqui. Aqui tem a reta numérica. Tem a reta numérica e veja aqui estou destacando os pontos, né? Aqui tem o ponto. Deixa eu ver aqui. Se marca. 2, menos 1 e 1. Então, veja, esses pontos críticos aqui, eles vão a dividir a reta numérica em
¿Cuántos subintervalos? En 4 subintervalos. ¿Cuáles son los intervalos? De menos infinito até menos 2, de menos 2 até menos 1, de menos 1 até 1 e de 1 até mais infinito. Por que a gente pegou toda a reta numérica? Porque o domínio da função, que é o polinômio cúbico, o domínio dele é toda a reta numérica. Então, nós temos que procurar, dentro de toda a reta numérica, o conjunto de pontos onde esse polinômio de grau 3 seja maior ou igual a zero. Ok? Então, o método que usamos é o método dos intervalos. Primeiro, encontramos os pontos críticos, que na verdade seriam as raízes do polinômio de grau 3. Já encontramos. E o destacamos aqui na reta numérica, tá certo? Os 3 pontos críticos. E aí temos 4. Então, agora nós queremos analisar o que acontece com esse polinômio de grau 3 em cada um dos subintervalos. Na verdade, o que nos interessa é o sinal, não o valor, o sinal, em cada um dos subintervalos. Primeiro, por exemplo, vamos a... Não sei se aqui já tem aqui. Tá positivo. Primeiro vamos analisar o intervalo de menos infinito até menos 2. Tá, vamos ver aqui. Veja que a expressão está aqui. De menos infinito até menos 2. Vamos lá. Então, em que consiste o método dos intervalos? Você vai escolher um ponto qualquer no intervalo de menos infinito até menos 2. Qualquer ponto, né? Alguém me pode dizer qualquer ponto? Que pertence ao intervalo de menos infinito até menos 2? Menos sim. Quanto? Menos 1, menos 1. Menos 1 Menos não. três. Menos 1 tá fora. Não, menos 1 tá fora, meu Deus. Menos três. Menos 3. Menos 3, perfeito. Agora, vamos a trocar o menos 3 em todos os termos onde contém a x. O que interessa é o sinal, tá bom? Aqui, nesse caso aqui. Se aqui é menos 3, que fica menos 3 mais 2, menos 1. Vamos acordar. Então, aqui o primeiro fator é negativo. O segundo fator, menos 3 mais 1, é negativo. Tá certo? Seria menos 2. Então, já temos negativo, negativo. E o terceiro, menos 3 e menos 1, menos 4, também negativo. Então, os 3 fatores são negativos. Significa que aqui negativo, negativo e negativo. Portanto, a expressão vai ser negativa, né? Produto de 3 negativos. O que significa isso? Significa que no intervalo de menos infinito até menos 2, a função polinomial de grau 3 vai ser negativa, tal como está indicado o gráfico aqui. Aqui, tá vendo? Vou indicar aqui negativo. Então, nesse intervalo aqui, de menos infinito a menos 2, a função é negativa, ok? Agora, vamos analisar o que acontece no intervalo de menos 2 a menos 1. De novo, a gente escolhe qualquer representante nesse intervalo. Me digam qual um número que pertence ao intervalo de menos 2 a menos 1. 1,5 menos 1,5. Menos 1,5, perfeito. Então, vamos analisar o sinal. Aqui, vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Menos 1,5. Menos 1,5 mais 2 é positivo. Veja que não interessa o valor, interessa o sinal, né? É positivo. Então, o primeiro fator vai ser positivo. Menos 1,5 mais 1, negativo. Menos 1,5 e menos 1, negativo. Então, temos um positivo, negativo e negativo. Fazendo produtos sinais, que vai dar? Positivo, né? Significa, então, que no intervalo de menos 2 até menos 1 é positivo. Tá certo? Então, o intervalo para positivo. Agora, temos o intervalo de menos 1 até 1. Vamos analisar o sinal. Escolhe qualquer número que está aqui. 0, por exemplo, né? Aí analisamos o sinal. Eu não vou apagar aqui para não atrapalhar. Quando é 0, aqui tem 2. Quando é 0, aqui tem 1. E quando é 0, aqui tem menos 1. Então, tem 2 positivos e 1 negativo. Portanto, pela lei de sinais, vai ser negativo. Significa que no intervalo de menos 1 até 1 é negativo. Ok? Agora, do intervalo de 1 até mais infinito. Aí escolhe novamente qualquer número, né? 10, por exemplo. O que acontece quando é 10? 10 mais 2, 12, positivo. 10 mais 1, 11, positivo. 10 menos 1, 9, positivo. Os 3 são positivos. Portanto, o produto de 3 positivos novamente é positivo, né? Então, o que nós queremos aqui encontrar? Nós queremos encontrar onde ele é maior ou igual a 0. Já encontramos os intervalos. Aqui, deixa eu ver aqui. É aqui, de menos infinito até menos 2. Não, aliás, de menos 2 até menos 1. E de 1 até infinito. E aqui nós podemos considerar os extremos. Por que podemos considerar os extremos?
porque a desigualdade é maior ou igual a zero. Certo? Então já resta só escrever. Aqui está o análise que a gente fez, né? De menos infinito a menos 2 é negativo, de menos 2 a menos 1 é positivo, de menos 1 é negativo e aqui positivo. Assim como procuramos todos os pontos em que é maior ou igual a zero, então a gente vai escolher qual? Esse intervalo que está aqui e esse intervalo que está aqui. Só que vai fechar os intervalos, porque pode ser igual a zero, né? Aí fecha, tá vendo? De menos 2 até menos 1 e aqui fecha em 1. Ok? E assim nós terminamos nossa videoaula de hoje.